Vocês já tiveram ou já fizeram alguma vez uma experiência, já tiveram essa experiência de usar uma lupa? Sabe aquelas lupas que tu usa para aumentar alguma coisa? Ou aquela brincadeira que normalmente a gurizada faz, eu já fiz, de colocar, aumentar o olho da gente, ficar brincando, fazendo aquelas coisas. Já teve algum dia essa brincadeira, essa experiência? Quem é que já mexeu com uma lupa, já fez isso alguma vez aí? Quase todos, né? Isso é muito legal. Uma lupa, ela tem a capacidade de aumentar a nossa percepção, certo? Tu coloca uma lupa, aumenta a percepção, aumenta a tua visão de algo, onde tu consegue enxergar coisas que a olho nu tu não enxergaria. Coisas que aumentam, tu enxerga os detalhes de algumas coisas, dependendo do que tu quer fazer, o que tu quer ver. Tenho certeza que os guris, a gurizada aí já fizeram aquelas de usar uma lupa, né, nas formigas. Quem é que já fez no sol com a lupa, esquenta e tacava fogo nas formigas, né? Mas agora a gente não faz mais isso, né? Então, a lupa tem essa que na época de novo, né, a gente brincava disso, botava formiga para brigar também. Essa era as brincadeiras do meu tempo, né? Misturava as pretas com as vermelhas para fazer aquelas brigas de formiga, né? O UFC de formiga. Mas a lupa nos dá, na verdade, esse aumento dessa percepção, né? A gente olha para os detalhes e olhar para os detalhes e não se distrair com qualquer coisa. Eu posso dizer que não é para qualquer um. Nem todo mundo consegue enxergar os detalhes. Nem todo mundo consegue ter uma percepção melhorada das coisas, a olho nu, digamos assim. E principalmente, ao ver, ter essa percepção, enxergar os detalhes, conseguir manter, não se distrair e manter o foco. E o tema dessa palavra hoje, que eu queria falar com vocês hoje, é sobre isso, sobre foco. Uma lupa, ou como diz a nossa palavra ali, né, um grande olho, uma lupa como se fosse um grande olho, quando tu enxergasse tudo aumentado, maior, e esse é o meu objetivo hoje, mostrar a importância do foco, para quem quer ser um homem, uma mulher, 199, que é o que a gente tem falado, né? Nossa série de palavras, a nossa batalha, a nossa luta nessas palavras, nesses próximos tempos, nesse próximo mês é isso, ser 199, 1% inspiração e 99% transpiração. O teu foco, o nosso foco, eu me incluo junto nisso, o nosso foco, ele nos leva para uma outra realidade, ou seja, o teu foco determina a tua realidade. Essa frase, ela é muito legal. E a nossa referência bíblica que eu queria falar com vocês hoje sobre foco, e trazer esse tema foco. Foco não é somente, quando a gente fala em foco, uma das coisas que primeiro vem na cabeça, muita gente gosta de tatuar, né? Foco, força, fé, né? Mas não é esse foco que eu estou falando, não. Tem muita gente que tatua foco, força e fé, e não tem foco, não tem força, e muito menos fé. Não é disso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre um foco o foco que Caleb teve. Essa é a verdade, o que a Bíblia nos mostra. Quero convidar vocês que trouxeram a Bíblia, trouxeram a sua espada, abre no livro de Josué 14. Josué 14, do 6 ao 15. Aqui é o texto onde nos fala, né, quando Josué ele dá Hebrom a Caleb. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Berneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servos do Senhor,
me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como do dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este nome, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Quiate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Glória a Deus. Essa palavra, muitos de vocês já devem ter conhecido, mas nos dá o exemplo da história de Calebe, né? Esse homem que era um príncipe da tribo, de uma tribo de Judá. O seu nome significava corajoso, capaz. Calebe, ele tinha um foco, e ele perseverou, e ele esperou por 45 anos para voltar à terra prometida e conquistá-la. A mesma terra em que Calebe olhou e teve foco e seguiu em frente, foi uma terra onde os outros, eram 10 espias, era Calebe, Josué e mais 10, a mesma terra em que os outros viram e acharam que não poderiam conquistar, acharam impossível, ficaram com medo, amedrontaram o povo, né? O foco, essa lente, né, que a gente costuma focar as câmeras, principalmente, né, quando tu dá um zoom, quando tu aumenta o foco, se aproxima, o foco que tu dá, dependendo para onde tu colocar, isso que vai aumentar, né? Digamos que o foco é a tua lente de aumento. Se tu focar no problema ou na solução, exatamente uma delas vai aumentar. Nos dias de hoje, quando nós olhamos algo difícil, quando chega algum desafio, ou algo que nós precisamos fazer, algum lugar de onde nós precisamos sair, algo que nós precisamos deixar de fazer na nossa vida, e a gente vê o caminho que tem que ser traçado, a nossa tendência natural das coisas é fazer o quê? É focar no problema, é focar na dificuldade. Um exemplo, digamos que muitas coisas aconteceram na nossa vida, de repente tu conheceu a Jesus, tu começou a caminhar com Deus, começou a ter uma mudança de vida, e no meio dessa mudança de vida, Deus fez muitas coisas boas, colocou pessoas no teu caminho, colocou novos relacionamentos, novas amizades, e relacionamentos, quando eu falo, não é só relacionamento homem, mulher, namorados, noivos, não é só isso, relacionamentos mesmo de amizade, pessoas que tu vai andar junto, pessoas que tu vai levar para uma vida toda, o teu círculo íntimo, teus amigos. Às vezes muita coisa boa acontece, Deus faz muitas coisas no teu redor,
e daqui a pouco acontece uma coisa pequenininha, uma confusão, um desentendimento, uma tristeza, ou vem um problema. E qual que é a tendência normal? A gente deixar, não colocar o foco em tudo que Deus tem feito, nas maravilhas que o Senhor fez, para nos trazer para perto dEle, nos trazer para a casa de Deus, e colocar o foco no problema. Colocar o foco naquela dificuldade. E quando a gente pensa em sair de algum lugar também, sair de alguma dificuldade, de algum problema, e a gente enxerga tudo que tem que ser feito no caminho até lá, a gente foca no problema e desiste do processo, da caminhada, do percurso. Isso é uma coisa muito, muito normal acontecer. Olha o povo no Egito, por exemplo, aquele povo que estava lá, ele era escravo. E veio um homem e lhe deu um sonho, né? O sonho da terra prometida. Quem é que deu um sonho, algo pelo que eles lutarem? Foi Moisés. Quem dá o sonho é Deus. Mas digamos, o entregador desse sonho foi Moisés, né? Ele que foi o entregador. O sonho mostra o que tu deve alcançar. Quando tu tem um sonho, tu sabe o que tu quer alcançar, onde tu quer chegar. Mas o foco, ele te direciona para o que tu precisa fazer para chegar até aquele lugar. Isso que uma pessoa que tem foco faz. Josué e Caleb, eles acreditaram nesse sonho. Porém, outras pessoas de repente até acreditaram, mas não mantiveram o foco, não continuaram. Caleb perseverou e ele conseguiu. Mas o que a gente tem que fazer, começando pela perseverança, ainda tem outros pontos. O que a gente precisa fazer para não perder o foco? Tem um vídeo que eu assisti uma vez, muito legal, que mostra, não sei se vocês já viram, uma corrida entre uma tartaruga e um coelho. Alguém aqui já viu esse vídeo? Largaram, fizeram 2 pistinhas assim, botaram a tartaruga e botaram um coelho. O que é o normal de acontecer, né, na corrida? Quem é que vai ganhar aquela corrida? É como se fosse daqui até o pilar ali no meio. Claro que o coelho ganha, né? Com certeza, todo mundo imagina, pensa isso. Só que naquela corrida eles largam a tartaruga e começa a ter muito barulho, começa a chamar atenção e tal, e o coelho ele não vai até lá. O coelho para, ele volta, ele olha para o lado, tudo tira a atenção dele, e a tartaruga sai devagarinho, devagarinho, e ela chega lá, ela atravessa a linha de chegada e ganha, inacreditavelmente ganha aquela corrida. E esse vídeo pode nos mostrar muitas e muitas coisas, pode nos falar sobre perseverança, pode nos falar sobre foco, pode nos falar, né, sobre isso, sobre não desistir, sobre constância, porque com certeza, largaram aquela tartaruga lá, ela estava olhando para frente, ela sabia onde ela tinha que chegar, e não importava a velocidade, mas ela sabia que ela tinha que chegar, aonde ela tinha que chegar. E já o coelho se dispersou com tudo que acontecia na volta. Eu quero te dizer que muitas vezes o nosso caminho, o nosso percurso, que precisa ser percorrido com foco, para chegar onde Deus quer que a gente chegue, para chegar à terra prometida, à terra do teu milagre. Eu não sei qual é o teu milagre, não sei o que Deus precisa fazer na tua vida, hoje, nos próximos dias, nos próximos anos, não sei de onde que tu quer sair, para onde tu quer ir, mas muitas pessoas acabam fazendo o que nem aconteceu ali, acabam se dispersando, olham para um lado, olham para o outro, olham para relacionamentos que não deram certo, olham para coisas tão pequenas que tiram a atenção, mas não seguem firme, não chegam aonde tem que chegar, não cumprem aquele percurso, não cumprem aquele processo, e lá no final, na linha de chegada, o que nós temos que fazer para chegar até lá, com certeza nesse caminho Deus vai derrubando alguns gigantes, Deus vai te colocando em lugares maiores, Deus vai mudando a tua história, quando a gente não para e se dispersa com muitas coisas. Deus, essa noite, no Arena, no nosso culto aqui, eu tenho certeza que muito além de tudo que a gente viu, tudo que a gente está fazendo aqui, da nossa organização, da espera para que todos venham,
tem algo muito maior acontecendo. O mundo espiritual, ele é tão real, é tão verdadeiro, que tem uma batalha espiritual acontecendo por almas, acontecendo por vidas, para que vocês estivessem aqui, e para que muitos não estivessem aqui, para que muitas pessoas, com certeza, era um culto para estar mais cheio, mais lotado, muitas pessoas não vieram, mas tem uma batalha acontecendo, e hoje, se tu conseguiu chegar até aqui, se tu veio até aqui, abra o teu coração e abra a tua mente, coloca o teu foco realmente de volta nas coisas certas, nas coisas de Deus. Se de repente tu estava um pouco disperso, estava olhando um pouco, voltou a olhar para trás, voltou a olhar para as coisas que não eram para olhar, voltou a fazer coisas que não eram para fazer, deixou alguns princípios de lado, ajusta o foco, olha de volta para a missão, olha para Deus. Se for para te olhar para trás, só olha para trás para ver da onde que Deus te tirou. Se for para te olhar para trás, só olha para trás para enxergar como foi que Deus se aproximou de ti, aonde tu podia estar se Ele não tivesse aparecido, e depois quando tu olhar para frente, foca de novo num cara chamado Jesus. Foca nele, sabe por quê? Porque Ele é o único e suficiente na tua vida para fazer com que as distrações que o mundo aí fora nos oferece para que elas não te alcancem, somente se tu manter o foco em Jesus. Tem tanta coisa boa hoje para fazer, né? Sábado à noite, final de semana, tem tanta oferta, tanta coisa que agrada, que enche os nossos olhos, enche os olhos do povo aí fora, e para a gente não cair nessa cilada, nessa armadilha, como eu falei, nessa luta que tem no mundo espiritual, né? A gente precisa estar com o nosso foco completamente alinhado e olhando somente para Jesus. Quando o teu foco é Jesus, quando tu chega na igreja, tu está triste, está chateado, aconteceu alguma coisa, tu sabe que tu vem aqui e tu renova as tuas forças. Quando teu foco é Jesus, não importa o que te aconteceu, tu não vai tirar o foco dele. Não importa o que houve, não importa o que te fizeram também, meu foco está em Jesus. Eu vou enfrentar tudo isso, essa dificuldade, essa dor, essa luta, independente do que é, mas eu vou enfrentar com Jesus, eu vou enfrentar com Ele. E eu tenho certeza que aqui dentro da igreja, na casa de Deus, a gente encontra pessoas, muitas pessoas, que estão com o foco totalmente desalinhado, distorcido, não estão com o foco no lugar certo, mesmo andando, frequentando a igreja, frequentando por um tempo, frequentando por anos. Tem pessoas que passam anos e anos na igreja, mas o foco não está em Jesus. Por isso que tem pessoas que passam anos e anos e parece que as coisas não rompem, parece que a vida não muda, parece que tudo continua igual. É hora de ajustar o foco, é hora de mudar. E eu falei hoje com o pessoal ali no discipulado, e uma coisa que eu tive que pregar para mim mesmo, ministrar para mim mesmo, na minha vida, pensando num louvor, né, que a Andressa me mandou ontem de tarde, e eu não tinha ouvido ainda um louvor do Rodolfo Abrantes, e falou algo assim muito forte. Eu fiquei horas com aquilo no meu coração, eu pensei nisso hoje, com quem eu conversava eu falava disso, falei no discipulado também sobre isso, que fala que somente Ele, somente Deus, somente Ele sabe quem vai subir e quem vai descer, somente Ele sabe quem quer realmente subir e quem quer aparecer. E diz que, fala assim, aquilo que mexeu mais ainda comigo, quem sou eu? Será que eu sou mais um impostor? Ou realmente sou teu amigo? Será que eu sou mais um impostor ou eu sou amigo de Deus? Será que eu sou mais uma pessoa que daqui a pouco não vou mais estar andando com Deus? Será que eu sou mais uma pessoa que vai olhar para trás e vai desistir de tudo? Ou realmente eu sou amigo de Deus e eu acredito nisso? O sacrifício que Ele fez
pela minha vida? Será que realmente eu aceitei isso? Será que eu aceitei Ele como Senhor da minha vida? Ou só como Salvador? Como Salvador, Ele é o nosso Salvador, muitos aceitam, mas como Senhor, aquele que toma todas as decisões, aquele que toma a direção, aquele que faz tudo. E eu fiquei pensando muito realmente nisso, porque eu já vi tantas pessoas desistirem de andar com Deus, eu já vi tantas pessoas deixarem a sua vida com Deus, a sua vida de santidade de lado. Eu já vi tanta gente deixar os sonhos de Deus morrerem dentro do coração delas. Já vi muita gente abandonar um Deus que fez milagres, um Deus que a pessoa orava, pedia, buscava por um milagre, e Deus respondeu. Já vi muita gente testemunhar em cima desse altar, e abandonar Jesus, abandonar os caminhos. E isso me fez pensar muito, quando fala, será que eu sou realmente o amigo de Deus? Será que eu sou só mais um impostor? Será que eu sou só mais um que de repente vem para a igreja para buscar as bênçãos, buscar o que Deus pode dar? Ou será que eu venho para a igreja para buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez pela minha vida? Será que eu quero conhecer verdadeiramente mais dEle, ou não? Isso mexeu demais comigo. E essas pessoas que abandonam a Deus, que deixam de lado isso, que esquecem tudo o que Deus fez, tem muita gente que quando recebe um milagre, recebe uma bênção, vai embora. Esqueceu, Deus, obrigado, já me deu o que eu te pedi, eu precisava de uma namorada, agora estou indo embora, tá? Deixa que eu cuido dela, deixa que eu cuido do meu relacionamento. Eu precisava de um emprego, estava precisando muito de um emprego, consegui já, Deus, agora deixa comigo, eu administro, não precisa cuidar de mais nada, agora é comigo, sabe? O pastor trouxe uma palavra esses tempos falando do caçador de recompensa, né? Falou sobre isso. Isso acontece muito. E eu comecei a pensar, comecei a ver isso como o que aquela palavra, o que aquele louvor falava, ministrava. Mais um impostor ou verdadeiramente amigo de Deus? Essas pessoas que abandonaram a Deus, ou que deixaram de lado, às vezes não abandonaram a igreja, continuam na igreja, mas deixaram os princípios de Deus, deixaram a sua vida de santidade. Essas pessoas levam uma vida sem foco, sem um foco determinado, sobre um objetivo determinado, da onde chegar. Ter perseverança e constância é muito importante. A obediência demarca o raio de ação aonde devo focalizar. Quando nós somos obedientes, e também nos fala de insistência, insistir e persistir em Deus para a promessa, a gente acaba vivendo uma vida que nem Caleb viveu. Caleb e Josué entraram na terra prometida, eles se sentiram donos da promessa. Quando eles entraram na terra, eles pisaram lá, o sentimento deles foi de posse. Sabe por quê? Porque era uma promessa de Deus. Deus me prometeu, eu entrei nessa terra, eu tomo posse disso. Eles se sentiram donos. Os outros 10 espias, aqueles que não acreditaram, eles viam-se como intrometidos e não se sentiam merecedores. E daí, uma pergunta muito importante: como tu tem encarado as promessas de Deus na tua vida? Como um possuidor dessa promessa, ou como um espião? Quem encara isso como um possuidor e merecedor da promessa, é aquela pessoa que verdadeiramente se vê como um amigo de Deus, que não desiste de Deus, que não desiste do caminho, não desiste do processo. E eu falei isso hoje já também, que o processo deixa muitas marcas, o processo deixa muitos machucados, deixa muitas cicatrizes muitas vezes. O processo é doloroso, ele é muito doloroso, e por isso que muitas pessoas param. E se tu enxerga não como possuidor, mas como um espião, aqui está esse ponto que está batendo no meu coração bastante.
como mais um impostor, mais um caçador de recompensas, de repente. A palavra de Deus, ela nos traz um conforto, mas um conforto tão bom, mas ela também nos incomoda bastante, né? A palavra de Deus nos incomoda porque ela bate de frente exatamente, sempre, com o que eu estou passando, com o que eu estou sentindo, e principalmente, com o que eu preciso fazer. Quando nós nos acomodamos e não faço o que eu tenho que fazer, não faço o que é preciso fazer, eu estou dando diretamente o recado para Deus. Deus, não é que eu não consiga, mas eu não quero. Porque eu sempre falo, né? Não tem perdedor andando com Deus. Esse caminho não tem como errar, não tem como dar errado, não tem como te frustrar, não tem como. Se tu manter o teu foco e andar sempre com Deus, a tua vida ela vai melhorar. Os teus sonhos, eles vão se realizar. Todos que forem da vontade de Deus, eles vão acontecer. A tua família, o teu redor, o teu mundo vai mudar. Não existe perdedor, não existe quem perde algo andando com Deus, decidindo por Deus. Existem aqueles que desistem, aqueles que não mantêm o foco e desistem de caminhar com Deus. Para a gente manter e não perder o foco, também é preciso concentrar-se nos pontos fortes. Se concentrar nos pontos fortes, naquilo que você é bom. Eu não sei se alguém aqui vai se identificar, mas eu sinto isso muito comigo. Eu tenho uma expectativa muito grande dentro de mim. Algo que me motiva muito é quando se fala em conquista, em conquistar algo, em chegar até um lugar, deixar de ser alguma coisa, mudar a minha realidade, sabe, conquistar algo. E na minha caminhada, nos últimos anos meus, assim, nos últimos 9 anos, foi uma vida muito assim, de mudança, uma atrás da outra, de mudar a realidade, mudar o que eu vivia, mudar eu mesmo, mudar quem eu era, mudar tudo na minha vida. E uma coisa que sempre me motivou, que sempre fez eu vibrar muito, foi essa expectativa pela conquista. Isso me motivava, conquistar me motivava. Isso sempre foi algo que me manteve assim. Eu sempre quis conquistar algo em tudo que eu fazia, tudo que eu me metia, que eu me propus a fazer, eu fazia com uma intensidade tão grande, mas tão grande, para conseguir conquistar. E muitas dessas vezes eu metia os pés pelas mãos, porque eu me distraía, eu não mantinha o foco, e eu brigava, e eu queria que as pessoas tivessem o mesmo foco que eu queria que as pessoas pensassem que nem eu, fizessem que nem eu. Muitas vezes eu pensei nisso, só que aquilo me motivava. Quando eu comecei a me envolver com... Vamos ver, desde a minha trajetória lá do início, eu comecei a me envolver uma época com música, e eu levei aquilo tão a sério, eu queria conquistar tanta coisa, eu tinha sonhos de tocar em determinados lugares, e eu toquei. Eu tinha sonhos de viver uma vida assim, tocando, indo para lá e para cá, viver uma vida de músico e tal, e eu consegui, por alguns anos, viver isso. Eu acabei conhecendo pessoas, me envolvendo com donos assim, de casas, de estabelecimentos, de lugares, e conseguia colocar a banda para tocar nos lugares. Eu tinha sonho de tocar em determinadas casas, e quando veio a gente estava lá sendo a banda da casa, de todo final de semana tocava até enjoar e não querer ir mais naquele lugar, e por aí foi uma das coisas que eu me propus a fazer, e eu entrei de cabeça nisso. Antes de conhecer Jesus, eu entrei para o mundo de droga, para o mundo de crime, e aquilo ali eu também entrei de cabeça naquilo. Eu sempre fui dessa forma. De alguma forma eu era uma frente, eu era uma liderança de algum jeito. Eu estava lá onde eu morava, no lugar que eu ia, na vila que eu ficava, eu vi os meus amigos e todo mundo tendo que se juntar, todo mundo para ir buscar droga numa vila vizinha, num outro bairro, num outro lugar. E daí eu pensava, por que vão fazer isso? Esse dinheiro pode girar aqui mesmo, né? Tem aqui 20, 30 pessoas, todo mundo se junta e vai para um lugar. Vou fazer o seguinte, eu vou começar a fornecer isso para eles. E iniciou ali um comércio, digamos assim.
eu me propus, eu entrei de cabeça naquilo, e quando eu estava envolvido naquilo, e essa história foi longe, não dá tempo de contar aqui. Mas quando eu conheci Jesus, aí eu pensei, por que eu vou ser morno, por que eu vou ser frio, por que eu vou ser, vou ser um cara acomodado andando com Deus, né? Muita gente perguntava para mim dessa mudança, dessa loucura de tudo e tal, que fazia, se lá eu era assim, se antes eu era assim, fazendo um monte de coisa errada, eu era assim, longe dos princípios de Deus, por que agora eu tenho que ser o dobro disso tudo? Eu entreguei a minha vida para Jesus, para o cara que entregou a vida dele por mim, e eu acho que é justo eu entregar a minha também, né? E fazer isso tudo. Tudo que eu era bom, tudo que eu via pontos fortes na minha vida, eu queria tentar colocar no reino de Deus essa mesma força. Os pontos fortes ajudam a enfrentar o deserto. Antes de toda a promessa, teremos um deserto de atravessar. Portanto, ponha seu foco na promessa e não no deserto. O deserto é o lugar onde devemos matar no nosso interior, tudo aquilo que pode nos impedir de nos aproximarmos da promessa de Deus. Os pontos fortes nos ajudam a vencer a guerra. Deserto, tem muita gente que chega no deserto e está sem foco. No meio do deserto, uma pessoa sem foco. O que é o deserto? Uma dificuldade, um problema, uma dor, uma crise. E no meio desse deserto, no meio dessa dor, dessa crise, tu não tem foco, tu acaba fazendo o quê? Morando no deserto. Tu acaba levantando a tua tenda e ficando lá. E deserto não é lugar para fazer moradia, não é lugar para ficar. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar que tem que passar. Quando tu te encontrar no deserto, te encontrar em algum problema, algum lugar, alguma situação terrível, pensa, aqui não é o meu lugar. A minha vida não é dessa, não fui criado para isso, eu não preciso viver isso. Eu preciso focar em outra coisa. Eu preciso focar numa ajuda que vem do céu. Para aí sim eu poder passar por esse deserto, eu enfrentar. Tem uma frase que fala, né, que deserto é a faculdade do cristão, né? Deserto é onde o cristão aprende. Deserto é onde o homem e a mulher de Deus aprende. É na dor, é na dificuldade que a gente aprende a ser mais forte e passar por isso. Quantos aqui já viveram um deserto na sua vida? Já viveram uma dor na sua vida? E conseguiram passar? Viveram e conseguiram passar? São duas perguntas totalmente distintas. Quantos já viveram um deserto? E quantos conseguiram passar por esse deserto? Tem muita gente que vive até hoje no deserto, que ainda está no deserto, que era para durar de repente aquele deserto, aquela dor, aquele problema, era para durar 40 dias e está durando 40 anos, porque não consegue ouvir a voz de Deus e perceber o que Ele tem feito, e porque não consegue aplicar a obediência e focar nas promessas de Deus. Tem muita gente que anda em círculo, que anda no deserto, que montou a sua tenda, que constituiu uma família, que tem filhos, mas no deserto. Fez a sua casa no deserto. Tem muita gente vivendo assim hoje, porque não tem foco nas coisas de Deus. Lembre-se que aquilo que você foca é o que vai fazer esses 99% que eu falei, né, de inspiração da nossa série 199, os 99% de inspiração, eles estão ligados à sua capacidade de manter o foco, sem esquecer do 1% de inspiração. Ou seja, os 99% de transpiração, o que a gente faz, a nossa força, onde a gente coloca, isso está muito ligado a 1%, a lembrar também do 1% que te inspirou. Qual foi o que te inspirou? O que fez tu querer conhecer Jesus? O que Ele fez na tua vida? Como que Ele mudou? Como que Ele te trouxe até aqui? Isso tudo é 1% de inspiração. Os outros 99% a gente precisa focar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se envolver e mudar. Os desafios e os problemas vão surgir, seja para te provar, te preparar,
ou para tentar te parar. O foco vai fazer você permanecer olhando para o prêmio, te dando força para permanecer. Jesus Cristo, quando se entregou naquela cruz pela minha vida e pela tua vida, qual que era o prêmio dele com aquilo? Muita gente via aquilo como uma perda. É uma perda, né? É algo ruim se entregar, ser pregado numa cruz, apanhar, ser cuspido, humilhado, açoitado. Isso parece perda, né? O prêmio dele se chama Alexandre, Mateus, Alexia, Jonathan. Esse era o prêmio. A nossa vida. Te tirar, te livrar da morte, te dar a vida eterna, arrancar uma depressão, uma dor, um vício. A gente não precisa mais sentir isso. Isso já foi entregue na cruz. Ele já levou toda essa dor, já levou toda essa situação para aquela cruz. Jesus manteve o foco na missão que ele tinha que cumprir até o final, olhando para o prêmio, olhando para a recompensa, olhando para essas cadeiras cheias de pessoas que precisavam desse sacrifício, porque nós sozinhos não poderíamos pagar a conta. Nós sozinhos não iríamos conseguir pagar a conta. E ele foi e pagou por nós. Jesus, essa noite aqui, trouxe para a gente, esclareceu uma palavra falando de foco, porque ele foi a pessoa mais focada que houve na face da terra e nesse mundo. Ele se entregou e manteve o foco até o final. Não importa o que aconteceu, não importa tudo que fizeram para tentar parar Jesus, ele não deixou, porque ele tinha um foco. E ele ia até o final. Ele foi até o final pela minha vida. Ele foi até o final pela tua vida. Eu não sei aonde que eu ia estar hoje, se Jesus não tivesse entregado a vida dele por mim, se outras pessoas não tivessem aceitado a Jesus, tivessem batalhado por pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus para outras pessoas, eu não sei aonde eu ia estar. Provavelmente, eu acho que com certeza eu posso dizer, eu não estaria aqui, eu não estaria nem vivo de repente, mas por causa das minhas escolhas, porque eu não tinha foco em nada, eu dispersava com tudo, não terminava nada, tudo que eu começava, eu nunca fui até o final. A única coisa que eu fui até o final na minha vida, que eu completei, eu acho, foi quando eu entrei no Instituto de Vencedores e fui até o final e me formei no Instituto de Vencedores. Fora o ensino médio, né? Fora o diploma do ensino médio, que eu demorei também a conquistar, a única coisa que eu comecei, eu iniciei e fui até o final, foi o Instituto de Vencedores. O único diploma que eu ganhei na minha vida foi o diploma do Instituto de Vencedores, quando eu me formei. Porque eu aprendi a ter foco nas coisas que eu precisava. Aprendi a ter foco para me andar com Deus. Porque se eu não tivesse foco em Jesus, eu poderia ser uma pessoa que ia viver anos e anos dentro da igreja, mas não ia ver a transformação. Foi difícil. Muitas pessoas olhavam para mim e achavam que não ia ter mudança. Achavam que aquilo ali ia ter prazo de validade. Mas quando eu foquei em Jesus, realmente, quando as pessoas perto começam a notar e falar da tua mudança, as pessoas mais próximas, eu acho que ali a gente vê um resultado. Eu particularmente me sinto vitorioso porque eu não sou mais, sou bem diferente do que eu era, por exemplo, há 2 anos atrás, há 3 ou há 4, e tentando mudar, mas para isso eu precisei parar de olhar para os lados, precisei parar de olhar para a vida que eu levava antes, ter vontade de voltá-la para trás, precisei parar de querer fazer o que eu fazia antes, eu precisei querer sumir um pouco para as coisas do mundo, para as coisas que por um determinado período pareciam perdas, né? Que nem para Jesus, quando eu falei ali, no início parecia ser perda, mas não é. Sumir para as coisas do mundo, sumir, deixar de lado tudo que eu conquistei, digamos assim, no mundo, alguma fama, alguma coisa assim, parece ser perda. Mas quando eu sumi para essas coisas, eu comecei a aparecer para Jesus.
Comecei a deixar Jesus realmente entrar na minha vida e fazer com que eu mostrasse quem Ele é, através das minhas atitudes. Não adiantava eu querer pregar em célula, não adiantava eu querer pregar em culto, nada disso. Não adiantava nada disso. Muitas vezes eu me via que nem a história que fala da mulher de Ló, né, que olha para trás e ficou paralisada, se tornou uma estátua de sal. Tem muita gente que olha para trás, eu olhava para trás e ficava paralisado, às vezes por meses, por dar uma olhadinha para trás, paralisava. Não caminhava mais, ficava por meses parado. São histórias que a gente vê na Bíblia que a gente pode aplicar na nossa vida. História de Pedro, por exemplo, né? Já falei muito disso nas células. Pedro, enquanto andava sobre o mar com foco para Jesus, olhando para ele caminhou sobre as águas. Quem é que já fez isso? Jesus e Pedro só. Conhece alguém que caminhou sobre as águas? Pedro só andou sobre as águas quando ele teve foco. Ele olhou para Jesus e começou a ir, começou a caminhar e começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco, sabe o que ele fez? Ele começou a olhar para os lados, olhou para trás, ele viu a circunstância. Qual que era a circunstância? Vento, onda, água. Como assim? Caminhando sobre as águas, o que é isso? Parou de acreditar, tirou o foco de Jesus. O que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Tem muita gente que já afundou, já mergulhou e não conseguiu mais levantar. Tem gente que está com a água por aqui. Tem gente que está paralisado. Mantenha o foco em Jesus. Olha para Ele, que Ele vai te fazer caminhar sobre as águas e ir até Ele. Mantenha o foco em Jesus, não olha para trás que nem a mulher de Ló. Olha para Jesus, olha para os anjos que te tiraram de lá e te levaram para outro lugar. No contexto da história, os anjos arrastam Ló e a família dele, porque eles não queriam sair daquele lugar que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Eles tiveram que arrastá-los de lá, para salvar a vida deles. Eu sou uma pessoa, acredito que tem outros aqui, que Jesus teve que enviar uns anjos para arrastar do lugar onde vivia, para tirar do meio daquilo, para realmente a gente poder ver, opa, eu tenho que sair. Mesmo assim, alguns olham para trás e ficam paralisados. Em nome de Jesus, que essa noite, ao sair desse culto, ao entender essa palavra, tu consiga parar, refletir, e colocar o teu foco novamente naquilo que realmente é importante, não só para ti, não só para as coisas de fora do mundo, porque as pessoas vão pensar para o que for, mas as coisas que são importantes para Deus. Que quando tu olhar para isso e manter esse foco nas coisas que realmente são de Deus, a tua vida volta para a estrada, volta para o caminho certo. E nesse processo, nesse caminho, tu vai aprender, mas não fica toda hora parando, olhando para trás, desistindo, para que tu não fique paralisado, para que tu não fique 40 anos andando, sendo que poderia ficar 40 dias somente. Jesus é aquele que a gente tem que olhar, se espelhar. Todo mundo que se espelhar em Jesus, seguir Jesus, ver Ele como espelho e manter o foco, não tem como errar, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele não errou, Ele não pecou, é o único perfeito. Quando nós olhamos para qualquer outra coisa, a gente tende a sair da rota, sair do rumo e perder o foco. Queria te convidar a fechar os teus olhos, sentado no lugar onde tu está aí mesmo agora, para a gente orar em cima dessa palavra. Porque eu acredito muito que Deus nos trouxe para esse lugar hoje, essa noite. Deus tem trazido pessoas todos os sábados, todos os domingos, todas as terças para a casa dele. Mas Ele está pedindo que tu ajuste o teu foco. Deus está trazendo pessoas para cá, não somente porque não tem, de repente, o que fazer, ou porque, eu vou lá porque me convidaram, não. Os convites são as coisas naturais que nós fazemos. Mas a nossa oração, nosso jejum, a nossa entrega para o ministério é o que move o mundo espiritual e faz com que a casa de Deus esteja cheia. Faz com que a palavra de Deus entre nas casas, entre através da internet, através do YouTube. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas hoje consigam alinhar o foco, colocar
o foco realmente nas coisas, não somente que nós queremos, mas nas coisas que nós precisamos, pois o Senhor sabe exatamente aquilo que nós queremos, os nossos sonhos, mas o Senhor sabe principalmente, Pai, aquilo que nós precisamos. Senhor, é na Tua presença agora, Pai, que eu clamo a presença dos Teus anjos aqui, Deus, para ministrar nos corações, para fazer com que cada pessoa consiga entender agora, enxergar, coloca o foco agora naquilo que tu precisa. Se tu tem um sonho, imagina que tu está com uma lupa na mão, com uma lente de aumento, com uma câmera, e coloca o foco no teu sonho, enxerga os detalhes desse sonho. Se tu precisa deixar alguma coisa de lado, mudar algo, jogar algo fora, precisa de uma mudança, uma transformação, foca nessa transformação, foca naquilo que tu tem que deixar de lado e tenta mentalizar agora aquela visão aumentada. Tenta visualizar isso. Olha os detalhes na volta. É isso que Deus quer fazer contigo essa noite. É isso que Ele quer fazer com a tua visão. Ele quer fazer com que tu enxergue melhor, com que tu não perca o foco, não se distraia. Essa noite Jesus veio te trazer aqui, vai colocar um anjo aí onde tu está, do teu lado, para te abraçar. Senhor, em nome de Jesus, que para cada pessoa tenha no mínimo 3 anjos aqui nesse lugar, Pai. No mínimo 3 anjos essa noite aqui nesse lugar. Senhor, para aqueles corações endurecidos, Pai, para aquelas visões fora de foco, para aquela dor, para aquele medo, para aquela depressão, para aquela angústia, coloca os anjos agora aqui, Senhor Deus, e começa a arrancar, começa a tirar com a mão, começa a tirar, arrancar todo o vício, Pai, todo o pecado escondido, todo o pecado oculto, Senhor, em nome de Jesus, que o foco, que nós vamos sair dessa noite aqui, Pai, se pareça com o foco que o Senhor teve na missão para salvar as nossas vidas. Se pareça com o foco que te levou até aquela cruz, Senhor. Que ninguém saia daqui hoje indiferente com a Tua palavra, Senhor. Que ninguém saia daqui hoje sem ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, constrange os corações agora, Pai, na Tua igreja. Constrange cada pessoa. Leva a mudança, leva a transformação, Senhor. Se tu já fez essa oração, se tu conseguiu enxergar, focar no que realmente precisa focar, voltar para onde precisa voltar, eu quero te convidar a se colocar de pé.